Olha, chegou aquele momento especial que eu disse para vocês hoje que tem uma visita muito mesmo, produzida com todo carinho para nós. E o Padre Camilo vai receber ele, seja bem-vindo. Isso mesmo, Dani. Está acontecendo aqui em Aparecida a 60ª Assembleia Geral da CNBB. O momento onde os bispos se encontram, convivem fraternalmente, é claro, né, assumem aí bonitas e importantes linhas para a ação missionária e evangelizadora da Igreja no Brasil. E neste ano já aconteceu a eleição da nova presidência da CNBB e a Assembleia acontece ainda até quinta-feira. Que você possa, em sua comunidade, estar rezando pelo seu bispo diocesano e pelo seu pastor. E sempre se faz presente, durante a Assembleia aqui em Aparecida, alguém que você já conhece a voz. Tantas vezes ouviu esta voz narrando celebrações oficiais do Papa, celebrações do Vaticano, acompanhando as viagens apostólicas do Papa. E uma voz agradável, gostosa, que nos ajuda a rezar e até mesmo compreender o mistério que está sendo celebrado. Estamos falando e acolhendo aqui, né, o nosso querido jornalista Silvonei José, que é jornalista e diretor do Departamento de Língua Portuguesa da Rádio Vaticano. Silvonei, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã, é uma alegria e um privilégio tê-lo conosco. Alegria, muito obrigado pelo convite, né, Padre Camilo, também a Dani. Bom dia para vocês, para todos os nossos amigos que nos seguem nesse momento. A honra é minha. Só ouvindo essa voz, a Dona Maria em casa fala, agora eu sei quem é. Então, a voz que eu ouço quando o Papa está celebrando. Que maravilha. Silvonei, como que começou esse momento de você estar na rádio, a rádio estar em você? Você passou pela Rádio Aparecida. Fale um pouquinho para a gente como que foi esse trajeto. Eu nunca pensei em trabalhar em rádio, absolutamente. Eu não tinha, a minha vocação para mim era outra. Eu queria ser médico, trabalhar com as pessoas. Foi isso que começou. E entrei na rádio da minha diocese. Eu sou de Guarapuava. Paranaense, Paranaense. Boa. Mas muito boa, né? E entrei na rádio para fazer notícias de igreja. Mas era simplesmente porque não tinha o que fazer, era muito jovem. E depois comecei a trabalhar dentro da rádio e vim fazer um estágio na Rádio Aparecida. Tinha então 19 anos. E o Padre Pelaquim e o Padre César Moreira me contrataram. Foi uma mudança de vida muito especial. E a Rádio Aparecida foi uma escola, né? Nós tínhamos grandes personagens naquele tempo, não que não tenha agora, hein? Mas naquele tempo a rádio era um foco de tudo. Né? E daqui eu fui para o Rio de Janeiro, depois fui para Pato Branco, quando os franciscanos montavam uma televisão, fui para coordenar o jornalismo, e de lá eu fui fazer um curso em Roma, e quem que eu encontro lá? Padre Romualdo Pelaquim, que estava fazendo cinema. Depois de 2, 3 meses ele me liga, olha, estou assumindo a Rádio Vaticano, você não quer vir trabalhar comigo? Mas os meus planos eram totalmente outros. Falei, por 6 meses eu vou. 33 anos. Que bacana. Aquilo que começou na Rádio Aparecida se tornou ao mesmo tempo uma bonita vocação e uma missão, né? Um dom que Deus lhe confiou e que você coloca tão bem, com tanto amor aí a serviço da Igreja. Você sempre acompanha as conferências da CNBB, é uma oportunidade também de estar aqui no Brasil. Como você sente estando em contato com amigos, revendo velhos amigos, entre eles o próprio Padre Pelaquim, com quem você começa este universo da rádio, e poder participar também de um momento importante da Igreja, onde os bispos se reúnem para dar aí as diretrizes de como a Igreja Católica no Brasil vai continuar com uma forma eficiente a sua ação evangelizadora e anunciando aí o ressuscitado. Eu tenho sempre uma expectativa muito grande quando venho para a Assembleia Geral. Primeiro, encontrar os amigos e velhos amigos. Sim. Uma grande parte, eu digo, creio, 90% dos senhores bispos eu conheço. Eu não conheço talvez os novos, da última geração ou do último ano. E a coisa que mais me chama a atenção, vendo eles quando chegam para o encontro, é as perguntas que se fazem. Nesse período foi... Você está vivo ainda? Né? E o segundo é, e a saúde como está? Quer dizer, é o interesse pela pessoa. Sim. Esse interesse. É muito bonito isso. Né? E depois, quando falam da polarização da igreja, eu falei, cadê a polarização? Cadê?
Naturalmente, as opiniões podem ser contrárias, podem ser diferentes, mas a unidade e a colegialidade é uma outra coisa. E a gente sente tudo isso. Falávamos com muitos bispos esses dias sobre a terminologia que se criou nesses últimos tempos, polarização. E nós colocamos como antítese a essa polarização, sinodalidade, que é caminhar juntos. Perfeito. Então, a igreja tem uma resposta, tem um paradigma para oferecer para as pessoas e para a nossa sociedade, que é tão simples, né? Porque caminhar juntos não significa eu concordar com você, mas é caminhar com você. E quando a gente caminha lado a lado, não um na frente e outro atrás. E esse caminhar juntos significa que estamos indo para a mesma direção. Você não caminha junto, andando um para a direita, outro para a esquerda. E se chega tão mais longe quando nos dispomos a caminhar com o outro, né? E muito melhor, e conversando a gente chega muito mais fácil. Quando você chegou para trabalhar na Rádio do Vaticano, era Papa João Paulo II. Até hoje, você conviveu, esteve presente, fez transmissões de celebrações, viagens apostólicas desses 3 grandes papas, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Foi no Papa João Paulo II que você chegou mesmo, né? Eu trabalhei 16 anos com ele. E qual é esse sentimento, primeiramente, né, como católico, né, como cristão, estar acompanhando, né, o pastor da igreja e qual foi esta proximidade que você teve de convívio com esses 3 grandes papas da nossa comunidade? Eu sou um privilegiado, eu posso dizer para você. Nunca pensei nisso, mas hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado. E por pensar assim, eu penso sempre na grande responsabilidade, eu e meus colegas também no Vaticano, temos para com o povo brasileiro, com os fiéis, e vamos dizer, de língua portuguesa, porque nós transmitimos também para mais de 400 milhões de pessoas, né? João Paulo II foi sempre uma pessoa muito querida, ele era uma pessoa muito de humor fácil também. O que ficou dele para nós, ou para mim, é o sentido de oração, profundamente. Uma vez aconteceu, durante uma viagem, ele costumava entrar dentro das igrejas pela primeira vez, ele ia diante do Santíssimo, rezava e depois continuava. E, estranhamente, ele foi numa dessas capelas e não saía mais. E o Padre Tucci, que era então o coordenador das viagens no Papa, chegou para ele: Santidade, estamos atrasados. E simplesmente olha assim: atrasado para quê? E mostrou com o dedinho: tá bom, tu sabe onde é que eu estou? Nunca mais alguém disse para João Paulo II que ele estava atrasado. Então, ele tinha uma imersão na oração, que era a primeira vez que eu fui numa missa privada dele, nos apartamentos pontifícios. A gente chegou por volta das 6h30, a missa era 7. Pensamos, o Padre Papa vai entrar. Não. Quando chegamos, ele estava de joelhos, né, na frente do Santíssimo. Daí o Padre Stanislau, aquele tempo era o Padre Stanislau ainda, Dzivit. Falei, não, ele está aqui desde as 4h30 da manhã, não está rezando agora, não. Quer dizer, a oração era nutrimento para ele. Não que não seja também para nosso Papa Francisco, mas ali ele nos dá essa dimensão. Já Papa Bento XVI, ele insistiu muito na qualidade do cristão, ou seja, do católico, e da pertença à igreja. Quanto é importante a pertença. Não basta dizer que é católico e nunca ir à missa, os sacramentos são coisas eventuais. Não. A pertença, a qualidade da vida como católico tem os seus valores. E o nosso Papa Francisco, a primeira palavrinha que ele botou na boca de todo mundo e no coração foi misericórdia. Deus perdoa e perdoa tudo. Incomodou muita gente esse Deus perdoa tudo, posso dizer. Há 10 anos que estamos aí com o querido Papa Francisco, que tem nos ajudado a viver uma igreja que se humaniza, né, pelo compromisso do amor, da solidariedade, da justiça social, este sair de nós mesmos para ir ao encontro de realidades que precisam que o Evangelho chegue como uma palavra de esperança, né, uma palavra que vem para salvar o valor sagrado de toda a vida. Das viagens que você já o acompanhou, até podemos dizer, você é a voz do Papa para nós no Brasil. Nós ouvimos a mensagem do Muito Papa obrigado. através de você. Qual foi o momento, são muitos com certeza, mas o momento que mais te tocou, seja de uma fala ou de um gesto do Papa Francisco, e que você transmitiu isso com uma profunda emoção? Eu tenho 2 eventos. O primeiro
27 de março, não? Aquele momento em que nós tivemos o Papa subindo a rampa de acesso à Basílica do Vaticano, aquela garoinha, né? Tinha chovido na tarde, e o mundo inteiro parou naquele dia para rezar com o Papa. Sim. Até quem não era, né, cristão, que não é, até os ateus, como dizem, pararam, né, para ouvi-lo, para rezar com ele. Foi um momento muito, muito intenso, porque eu recordo que eu cheguei no Vaticano por volta das 3h30 da tarde, não tinha ninguém na rua, porque ainda era o lockdown completo, né? E nós estávamos esperando, o que nós vamos fazer? Porque a nossa maior, digamos, dificuldade, mas a nossa intenção é fazer com que as pessoas, quando estão seguindo o Papa, uma cerimônia do Papa, que rezem com ele, né? Não vai rezar com o Silvonei, não, vai rezar com o Papa. Então era essa, digamos, nosso principal objetivo. Então, aquele momento é um momento realmente muito importante. E o segundo, quando ele foi ao Iraque, Mossul, ele foi num lugar onde o ISIS, que era o chefe do ISIS, gritou com a bandeira deles, aquela bandeira negra, que eles iriam invadir Roma, matar o Papa e colocar a bandeira em cima da cúpula de São Pedro. Quer dizer, uma mensagem carregada de ódio, de violência. E o Papa foi no mesmo lugar e falou de paz, perdão e amor. Quer dizer, a antítese de qualquer coisa que possa levar as pessoas à violência, à guerra que nós estamos vivendo agora, né? E aquilo me chamou muita atenção, porque aquele silêncio que tinha em Moscou aquele dia, realmente o vento que passava fez com que as palavras do Papa Francisco chegassem ao coração das pessoas que estavam ali, porque não foi uma viagem fácil, não. Mas ele quis ir lá para dizer que um mundo diferente é possível. Que bacana. Por estar no meio de comunicação, e uma comunicação tão importante, na Rádio Vaticano, o canal oficial de comunicar ao Papa. Hoje nós temos agora também o Vatican News, na qual você também se faz presente. Com este olhar muito mais abrangente do que nós que estamos aqui no Brasil, olhamos a realidade, os desafios da nossa igreja em nossa pátria, você consegue, né, pela própria olhar, pela fala, pela presença do Papa Francisco, enxergar a igreja presente em todos os continentes. Presente há mais de 30 anos no Vaticano, que esperanças você enxerga para a Igreja Católica neste tempo em que estamos vivendo? Veja só, nós temos um observatório, nós podemos dizer assim, da realidade da igreja em todo o mundo. Temos dentro do nosso edifício, que é Palácio Pio, que é o Palácio da Comunicação. Sim. Agora, nós temos 60 nacionalidades diferentes e falamos 50 línguas diferentes. E escrevemos em 16 alfabetos diferentes, do siríaco ao grego, para você ter uma ideia, sim, né? E nós temos um filtro muito interessante da atuação da igreja, da importância que tem a igreja hoje para a humanidade. Não é simplesmente estar presente dentro de uma estrutura. É isso que eu creio que o Papa Francisco, quando diz uma igreja em saída, né, para não ficarmos fechados em nós mesmos. Então, a partir do momento em que o Papa nos impele, nos exorta a sermos igreja, e o que significa então sermos igreja? É caminhar com o povo. Essa sinodalidade que ele nos traz agora, e que foi muita gente contestar, mas primeiro temos que fazer a fraternidade para fazer a sinodalidade. Mas se você não caminha junto, onde é que está o teu irmão? Então, é muito simples. Então, a presença da igreja hoje, falamos de presença, não de ação. Você estando ali já faz a diferença. Quando Papa Francisco foi a Lesbos, a ilha grega de Lesbos, ele conversou, eu estava lá e eu vi a conversa, eu vi o Papa chorar naquele dia. Esse senhor que veio contar, ele falou, olha, quando eu estava chegando num barco, as ondas que batiam no barco, né? E eu caí na água, e eu só queria que alguém me desse uma mão. Não queria nada, não queria comer, eu não pensava, só que alguém me desse. E alguém veio e me tirou da água com a mão. É isso que a igreja faz, mão estendida para tirar as pessoas das suas dificuldades. Não precisa grandes coisas, mas estar presente no momento certo. E é bacana
você ter convivido com esses 3 papas, perfis diferentes, mas um mesmo amor ao pastoreio, né, a missão petrina que lhes foi confiado. O Papa João Paulo II, até agora já é elevado a outro nível, né, a santidade, mas nós escolhíamos isso dele pelo coração orante, né, aquele homem que após a comunhão você via a profunda intimidade que ele tinha com Jesus. O Papa Bento preocupado realmente com a questão da formação, né, ter razões pelas quais eu acredito, diante de um mundo que questiona a nossa fé e que às vezes até quer roubar a nossa esperança, eu preciso justificar em quem eu coloquei a minha fé. E o Papa Francisco que traz algo fundamental, né, tão presente no Evangelho, como nós precisamos revestir de humanidade a nossa fé, né, voltar realmente a enxergar a presença de Deus naquele que caminha ao meu lado, vencer as indiferenças, superar a falta de compaixão e deixar que o amor nos mova. E isso é muito difícil, eu posso dizer para você, porque muitas vezes temos que sair do nosso pedestal. Estar com o outro é olhar olho no olho, não olhar de cima para baixo, mas é olho no olho. E você que está lá sempre, não só presente no Vaticano enquanto espaço físico, mas toda a ação missionária e evangelizadora que o Vaticano como um todo, né, realiza, para os nossos devotos que estão aí acompanhando o Bênção da Manhã, rezando conosco, e sempre procuram acolher palavras que fortaleçam a fé, mostrando esse horizonte de esperança. Estamos na Páscoa, né? E a Páscoa é sempre Cristo preparando um novo cenário de vida para a nossa vida. Que palavra você gostaria de deixar para a Igreja Católica no Brasil, vivendo a dimensão da sinodalidade, superar todas essas polarizações que existem, seja no campo religioso, no campo político, para que a gente possa olhar aquilo que é o nosso ponto comum de unidade, Jesus Cristo. É para Ele que tem que convergir o nosso olhar, é Ele que tem que atrair o nosso coração e é a palavra dele que precisa passar a nos habitar mais. A palavra para mim é esperança, né? E para nós a esperança tem um nome, né? É uma pessoa. Olhando o Brasil de fora, né, de tudo aquilo que aconteceu e ainda acontece, aquilo que se criou ao longo dos últimos anos, né, de uma palavra que realmente para mim, polarização significa somente divisão acentuada, né, porque quando nós temos essa divisão acentuada, nós não nos encontramos mais, porque a minha verdade é absoluta. E quando temos a verdade absoluta, o outro não existe, porque eu tenho a verdade. Então, é muito triste você ver o que acontece hoje dentro das nossas famílias, dentro dos nossos círculos de amigos, né? Essas tomadas de posição que ao longo do tempo vão ser efêmeras, mas nesse momento causam dor e sofrimento. Então, nós como igreja, como pessoas que creem no Evangelho, né? E o Evangelho é a síntese do amor. E não temos outra coisa senão dizer que ali está a narrativa de uma história de amor que termina numa cruz, né? No patíbulo. Mas que não termina ali, ele simplesmente é uma passagem para a ressurreição. O nosso motivo de existirmos hoje, porque nós temos a ressurreição de Jesus. Senão nossa igreja seria vã, nossa fé seria vã. Nós temos tudo isso para viver. Por isso, quando eu falo da esperança é esperar, e eu espero todos os dias de manhã que seja um grande dia, que o sol brilhe para todos, né? Que a chuva chegue e alimente a nossa terra. Mas acreditar nisso e colocar os pingos dos is nas nossas necessidades. O Papa Francisco falou muito do essencial. Nós vimos durante a pandemia que o essencial muitas vezes era as 4 paredes de uma casa. Podia ter um iate, um navio, né? Um avião. Eu não tinha um porto, um aeroporto para descer, porque estava tudo fechado. Mas a casa sempre estava ali. A família é a essência onde crescer. Perfeito. E você vive bem essa experiência, né, dentro da Rádio Vaticano, as várias línguas, pessoas de várias nacionalidades, culturas, pensamentos, até mesmo visão de mundo. Mas existe algo comum que os unifica. Vocês têm a linguagem do amor. E por isso a comunicação é tão eficiente. Parabéns a você por exercer com tamanha capacidade, mas acima de tudo com muito amor e comprometimento esta missão que a Igreja lhe confiou. Gratidão por sempre estar trazendo ao coração do povo brasileiro palavras que o Papa pronuncia e que são tão importantes para alimentar a nossa fé e nos manter como povo de esperança, e que Nossa Senhora, a quem você tanto ama,
continue iluminando, abençoando o seu trabalho lá na Rádio Vaticano, no Vatican News e em tantas outras frentes que você tem assumido. Obrigado mesmo e a gente fica feliz por sua presença conosco. Obrigado pelo convite, obrigado, Frei Camilo, Dani também. Obrigado a todos vocês. E esse instrumento de comunicação que nós estamos agora utilizando e vocês em casa seguindo, é um instrumento para ser vivido e participado, né? Não é simplesmente mandar informações, mas é ir e voltar. Isso é caminhar juntos. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês fazem e aos nossos irmãos que estão conosco. Amém.